Quer saber um pouco sobre como eu me tornei professor e escritor e receber alguns insights que vão te ajudar muito na sua jornada com os estudos? Se você quer ouvir essa história, então vem comigo e fica até o final. Olá, tudo bem? Aqui é professor Rafael Nunes falando. Sou professor universitário, mentor de estudos e escritor. Escrevi esse livro aqui, ó, O Código da Aprendizagem. Se você quiser adquiri-lo, eu vou deixar aqui na descrição o link para você adquirir ou pela Amazon ou então até mesmo pelo meu Instagram. E nesse vídeo de hoje eu queria contar um pouco sobre a minha trajetória, como que eu cheguei até aqui, né, quais foram as estratégias que eu utilizei, quais foram as técnicas que eu utilizei para eu me tornar um professor, um pesquisador, um escritor, enfim. E por que isso é importante? Porque quando você entende um pouco mais sobre a história de vida das pessoas, né, seja quais estratégias ela fez, seja como essa pessoa pensava, então isso ajuda muito a você ter insights e assim tomar decisões certas. Não que você vá fazer igual a mim, por exemplo, ou a outras pessoas, mas é importante os insights para você, puxa, isso aqui eu podia aplicar na minha jornada também. Se deu certo para ele, pode dar certo para mim. Então, para te ajudar nisso, eu venho trazer um pouco sobre a minha história, né? Desde lá do ensino médio até os dias de hoje. E eu era uma pessoa, né, que eu sempre estudei em escola particular. Eu não vim de família rica, mas meus pais sempre priorizaram a educação, né? Então sempre se esforçaram muito para eu estudar em colégio particular, mas na minha adolescência, né, até no ensino médio, na educação básica, né, quinta série, até o segundo ano, eu sempre fui aquele aluno mediano para baixo, né? Assim, eu nunca reprovei, graças a Deus, mas também nunca me destaquei. Sempre passava arrastado, ou então ficava de recuperação, conversava muito na sala, não prestava atenção no que o professor estava falando, brincava, eu era da turminha do fundão, né? Então a consequência não podia ser diferente, né? Sempre ficava de recuperação e nunca tive muito sucesso nos estudos nessa época. Para você ter uma ideia, existiam os livros paradidáticos que você tinha que ler para fazer a prova dos livros, e eu sempre pegava os resumos dos livros, ou seja, nem para ler os livros, né, que muitas vezes eram histórias interessantes, eram romances, né, tinha lá Dom Casmurro, né, aqueles livros que todo jovem lê, eu não lia eles, né, eu sempre lia o resumo. Então veja como eu era um aluno medíocre, né? E por conta disso, eu vou falar um pouco mais na frente, mas eu nunca conseguia ler um livro, né? Eu pegava um livro para ler e eu ficava inquieto, né? Perdia a paciência, começava a ler e não lembrava o que eu tinha lido antes. Então era um terror, né? Tanto na parte dos estudos quanto na parte da leitura. Mas aí, quando chegou ali no segundo ano do ensino médio, eu comecei a criar gosto por algumas matérias, né? Principalmente biologia, química, física. E aí eu comecei a estudar um pouco mais, mas não estudava assim no dia a dia. Eu chegava na semana de prova, tinha um monte de assunto acumulado para estudar, e aí o que eu fazia? Na época, né? Quem já passou aqui dos 30 anos deve lembrar. Mas não existia internet, né? Não existia telefone celular, então o que tinha era o telefone fixo que você pagava pelo minuto da ligação. Então, para pagar menos, eu esperava da meia-noite, porque entre meia-noite e 5 da manhã ou 6 da manhã, não lembro direito, mas você só pagava um pulso. Ou seja, você podia passar várias horas falando e pagava bem pouquinho, só a tarifa mínima mesmo. Então eu combinava com um colega, outro colega, para poder estudar por telefone. Então, por exemplo, eu ia estudar física, né? Tava lá na semana de prova, eu resolvia as questões de física e aí ligava para os colegas e aí a gente ficava um explicando o outro, né? Então eu resolvia uma questão, explicava como que eu tinha feito, né? E aí eu tinha dúvida numa questão, perguntava para o colega e ele me explicava como que ele fazia isso por telefone. E veja que isso já seria um esboço do método de estudos que eu falo hoje, né? Que é a questão da verbalização, ou seja, a gente explicava o assunto eu explicava o assunto para o colega por telefone. E isso, a neurociência fala que é uma técnica muito poderosa de aprendizagem, né? Mas depois eu vou falar um pouco mais sobre isso. Mas enfim, então
Comecei a me dedicar um pouco mais, mas mesmo assim fiquei de recuperação, porque apesar de gostar da física, da biologia, da química, mas eu era, na matemática também eu era bom, mas eu era péssimo em história, literatura, principalmente história e literatura, porque era muito texto, né? Química, física, matemática era equação, era figura, gráfico, então eu conseguia aprender, entre aspas, sem ter que ler aquela quantidade de texto enorme, né? Mas literatura, história, geografia, não. Você tinha que ler. Então, por conta disso, eu sempre tive dificuldade. Até hoje, eu tenho dificuldades em história, literatura, principalmente. E sinto muita falta disso, né? Pois bem, mas aí quando cheguei no terceiro ano, as coisas começaram a mudar. Por quê? Porque eu tinha que escolher o que eu ia fazer, né? Eu ia fazer vestibular. Naquela época não tinha tantas opções, você tinha que fazer vestibular, né? Meu pai investiu muito na minha educação, então ele falava: Rafael, você vai ter que passar no vestibular e tem que passar na universidade pública, não vou pagar a faculdade particular para você. Então foi daí que não, então tá certo, então eu vou estudar, mas aí vem aquela dúvida: o que eu vou fazer? Qual é o curso que eu vou fazer vestibular? E, poxa, eu nunca quis nada com a vida, né? Eu sempre fui muito disperso, então eu não sabia o que eu queria. Mas aí, por conta que eu estava estudando numa escola muito boa, né? Uma escola de referência em Fortaleza, né? Eu sou de Fortaleza, apesar de hoje morar em Maceió, mas até os meus 26 anos, eu morei minha vida toda em Fortaleza. E muitos dos meus colegas iam fazer vestibular para medicina. Eu falei: já que eu não sei o que eu quero, eu vou fazer medicina. Pelo menos eu sei que eu vou ter que estudar muito, né? Porque medicina é um dos vestibulares mais concorridos que tinha na época e até hoje, né? E aí o que aconteceu foi que eu sentei a bunda na cadeira e comecei a estudar. E aí eu não tinha hábito de estudos, não sabia como estudar direito. O único método que eu sabia estudar era ler e explicar os assuntos por telefone para os colegas, né? E aí, mas aí só isso não era suficiente, né? Então, eu na marra mesmo, ali entre trancos e barrancos, eu comecei a criar o hábito de estudar. Então, o que antes eu só estudava ali na semana de prova, naquele momento, no terceiro ano, eu comecei a conseguir estudar todos os dias, né? Então, eu estudei muito. Então, assim, eu arrisco até a dizer que eu acho que 70%, tirando a minha formação hoje, né, que minha formação é em química, mas assim, o que eu sei dos outros assuntos, eu aprendi, eu acho que 70% no terceiro ano, né, para fazer vestibular. Então eu realmente estudei muito, e eu comecei a aprender algumas técnicas de estudo, né, como por exemplo, grifar. Então eu lia os assuntos, né, nas apostilas, grifava lá as partes importantes, né, e começava a fazer resumo, às vezes fazia uma revisão, resolvia questões. Então veja que eu já comecei a amadurecer um pouco nos estudos, né? E em paralelo, com a generosidade dos meus pais, eu entrei num curso de química, um curso anual de química. Por quê? Porque como eu queria medicina, na época existia a primeira fase do vestibular e a segunda fase. A primeira fase eram todas as matérias que você tinha que fazer. E a segunda fase era uma prova específica, né, que tinha redação e no caso de medicina tinha biologia e química. Biologia eu gostava muito, era uma das disciplinas que eu mais gostava, mas química, apesar de gostar, mas o meu conhecimento era muito raso. E aí por conta disso, meu pai chegou: não, Rafael, eu vou lhe colocar nesse curso de química. Era um curso anual de química. E aí foi onde tudo começou a mudar na minha vida. Por quê? Porque eu me apaixonei pela química, né? Tive um professor que eu me inspirei muito nele, que foi o professor Assis Brito, que ele inclusive faleceu, né, falecido. Mas assim, eu me apaixonei tanto pela química que eu pensei: não, eu vou fazer medicina na Universidade Federal, mas na Universidade Estadual vou fazer química, né? E aí o que aconteceu foi que, surpreendentemente, na primeira fase, na Universidade Federal, apesar de não ter passado para medicina, mas eu fui muito bem para quem eu era no meu ensino médio, então eu fui muito bem na primeira fase, mas não passei em medicina. E na Universidade Estadual do Ceará, que eu fiz química, eu passei até muito bem, né? E além disso também fiz, na época era o Cefet, né? Hoje é o Instituto Federal, fiz mecatrônica. E aí o que aconteceu? Aconteceu que meu pai falou: não, Rafael, eu vou lhe dar mais uma chance, então você vai
eu vou pagar mais um ano de cursinho para você fazer medicina, que é o que você quer, eu vi que você se dedicou muito, então vou pagar mais um ano. E aí o que aconteceu é que eu tive que conciliar o cursinho, né, que eu fui fazer mais um ano, com o curso de Química que eu comecei, né, então eu comecei a fazer o curso de Química na Universidade Estadual e as aulas eram à noite, né, então à noite eu tinha o curso de Química, que já me ajudava, né, porque Química fazia parte da minha prova específica. À tarde eu fazia o cursinho e de manhã eu estudava, né? Eu passei também para mecatrônica, né? No antigo Cefet, mas eu fui ali um mês, não era muito o que eu queria e eu acabei abandonando. Então eu fiquei basicamente nisso, né? Fiquei no cursinho e na universidade à noite. Foi aí que as coisas começaram a mudar, por quê? Porque eu conversei com esse professor Assis Brito, e disse que eu queria fazer de novo esse curso dele, mas não tinha dinheiro para pagar, porque meu pai não ia pagar o curso de novo de Química, né? E ele falou, não, Rafael, então você vai fazer o curso de graça e em troca você vai ser o monitor da turma. E foi daí, meu querido, que as coisas mudaram, porque eu comecei a estudar muita Química, né? E fui aperfeiçoando o meu método de estudos, porque veja, eu tinha que tirar dúvida de Química, eu era o monitor da turma, então eu tinha que estudar de uma forma diferente. Então foi daí que eu comecei a aplicar um método de estudos, né? Então eu estudava química, comecei a escrever tópicos, né, do assunto. Então quer dizer, como eu às vezes eu ia tirar uma dúvida da pessoa, né? Às vezes o aluno, né, me procurava para tirar dúvida. Então eu tinha que saber aquele assunto muito bem. Então o que eu fazia? Eu estudava o assunto, colocava os tópicos daquele assunto, né? E ia explicando sozinho para mim mesmo. Ou seja, veja que é um esboço do método de estudos, né? Leitura com grifos, né? Eu grifava os pontos importantes e aí eu colocava em tópicos, né? Os tópicos mais importantes. E aí, a partir dos tópicos eu fui verbalizando, eu fui explicando para mim mesmo e ia explicar para as pessoas. Eu gostei, me apaixonei tanto por isso que eu acabei fazendo química, não fiz medicina na federal, acabei fazendo química na federal também, e aí as disciplinas que eu já tinha feito na estadual, eu transferi para a federal e comecei a evoluir na minha carreira docente. Então, o que foi que aconteceu? Bem, o que aconteceu foi que, como eu comecei a aplicar bastante esse meu método de estudos, então eu comecei a entrar em sala de aula, né? Então, o que antes era só uma aula particular, uma aula tira dúvida, de repente eu comecei a entrar em sala para dar uma aula para turmas do ensino médio, porque esse curso que eu fiz de Química, ele também era um curso como se fosse um reforço para o ensino médio, né? Então eu entrava para dar aulas de Química para o ensino médio, então com isso eu comecei a aprimorar esse método, né? Estudava o assunto, colocava os tópicos principais, explicava, né? Verbalizava, fazia minhas revisões, e aí eu fiquei muito bom nisso, né? Então eu me tornei professor de colégio, dei aula em 8ª série, 1º ano, 2º ano, cheguei a dar aula até em 3º ano, e isso em paralelo, né? Então quer dizer, eu tinha que dividir meu tempo entre a faculdade, e na faculdade eu era bolsista, né? Então tinha lá minhas atividades da faculdade, de pesquisa, etc. E eu era bolsista e eu não podia reprovar, e em paralelo eu era professor de escolas, né? Então minha agenda sempre foi muito corrida, mas por conta disso eu aprendi a planejar meus estudos. Então foi uma coisa que me ajudou muito. Por conta da minha agenda corrida, então eu me planejava. Então, esse dia é um dia que eu estou dando aula, então eu não posso fazer nada, eu vou dar aula. Mas no meu momento de folga, então eu vou estudar os assuntos da faculdade. Então tinha dia que eu estudava assunto da faculdade, tinha dia que eu estudava os assuntos para dar aula, né, para preparar minhas aulas. Então sempre eu tinha horário para tudo, né? E eu tinha que fazer isso, porque minha agenda era muito corrida, né? E, além disso, eu tive muito sucesso na faculdade, né? Então, quer dizer, esse método de estudos que eu utilizava e essa minha experiência em sala de aula me ajudou muito na faculdade, porque os assuntos que eu via na faculdade, né, no curso de Química, eram os assuntos que eu dava aula, percebe? Então, eu realmente fiz uma faculdade, né, um curso de Química muito bem feito, por conta desse método de estudos que eu utilizava, principalmente pelo fato de eu dar muita aula, né? Eu dava muitas aulas. Então, quando você explica para alguém, você aprende muito mais rápido, percebe? E aí
quando eu me formei, né, sempre dando aula, quando eu me formei, eu resolvi fazer mestrado, e aí quando eu terminei o mestrado, eu resolvi estudar para concurso público, né? Então foi ali mais ou menos, eu terminei o mestrado em 2008, né? E aí entre 2008 e 2009, eu fiquei basicamente trabalhando, né, sendo professor, era professor já era professor substituto na universidade, dava aula em algumas escolas e ficava em casa estudando para concurso. Para quem não sabe, concurso de professor universitário é um concurso muito particular. Por quê? Porque basicamente você tem lá 10 tópicos, né? Então, por exemplo, minha área era química inorgânica. Então tinham lá 10 tópicos de química inorgânica, e aí você tinha que estudar aqueles 10 tópicos. Quando chegava no dia da prova, a pessoa lhe dava ali um monte de papel em branco e sorteava um ponto. Então você tinha que dissertar sobre aquele ponto. Você tinha que falar tudo que você sabia sobre aquele ponto. Então, assim, era uma prova muito difícil, né? Porque imagina, você ter que dissertar sobre um tema de química, que é uma coisa extremamente abstrata, extremamente difícil. Mas isso, para mim, foi uma etapa fácil, relativamente fácil. Por quê? Porque eu tinha toda essa experiência em sala de aula, eu tinha todo esse método de estudos que eu vinha desenvolvendo, né, de sempre ler o assunto, grifar as palavras-chave, colocar na forma de tópicos, os tópicos importantes, explicar. Então isso fez com que quando eu chegasse na prova escrita, eu conseguisse, eu pegava lá as folhas, se era um assunto X, né, sei lá, ligações químicas, né, um assunto de química. Então eu fazia isso, eu colocava lá os tópicos importantes desse assunto, colocava subtópicos, né, e começava a escrever sobre isso. Ou seja, quando você consegue explicar algo para alguém, você consegue colocar no papel também de uma forma muito fácil. Então, por conta disso, eu tive muito sucesso, graças a Deus, né? Fui aprovado em 3 universidades. Na verdade, eu fui aprovado em 4 universidades, mas uma delas eu acabei não chegando até o final por conta que eu só tinha mestrado, eu não tinha doutorado ainda. Mas entrei na universidade que eu estou até hoje, né? Que é a Universidade Federal de Alagoas. E aí, durante a minha carreira docente, já na Universidade Federal de Alagoas, eu comecei o doutorado e aí, de novo, tinha que planejar os meus estudos, porque eu tinha que conciliar, né? Tanto o meu doutorado, que já é muito puxado, o doutorado em Química, com a minha atividade docente. E aí, chegou o ano de 2020, né? Que era um ano que veio a pandemia e eu descobri que eu ia ser pai. E aí eu botei na minha cabeça que eu queria fazer algo novo, eu queria aprender coisas novas, fazer coisas novas, né, para dar um futuro melhor para minha filha, né, para ser uma pessoa melhor. Por quê? Porque apesar de todo esse know-how que eu adquiri, né, na graduação, no mestrado, no doutorado, aulas, etc., mas a minha deficiência com os livros permaneceu. Ou seja, toda a vida que eu pegava um livro, texto para ler, eu tinha muita dificuldade, eu me dispersava, ficava impaciente, né? Eu conseguia estudar muito bem química, né? Porque como eu já falei, química tem muita figura, muito gráfico, muita equação, então não exige muita leitura. Mas quando eu ia para alguma coisa que exigia mais leitura, aí eu me perdia. Então eu coloquei na minha cabeça, eu preciso aprender coisas novas, eu preciso aprender a ler, né? Eu preciso criar o hábito da leitura. E aí foi quando eu tive uma outra grande mudança na minha vida. Naquele momento, eu ainda me lembro, né, em 2020, eu procurei um amigo, né, uma pessoa assim que já era muito avançada nos estudos, já tinha um grande conhecimento, e eu pedi ajuda, né, eu fui humilde e falei, olha, cara, eu não consigo ler, tenho muita dificuldade de leitura. A pessoa até ficou assim, surpresa, poxa, você é professor, doutor, tal. E aí ela falou, olha, eu falei, olha, mas eu quero que você me ajude a criar o hábito da leitura. E aí, o que foi que aconteceu? Aconteceram algumas coisas que fizeram com que eu conseguisse criar o hábito da leitura. Primeiro, foi o tipo de livro que eu fui ler. Como eu estava naquela pegada de querer aprender coisa nova, então eu precisava aprender novas habilidades. E aí eu comecei a ler livros de autoconhecimento.
que era uma leitura fácil, que era uma leitura motivadora, que era uma leitura que eu sabia que eu iria aplicar aquilo no meu dia a dia, então não era uma coisa abstrata, tipo, eu não estava estudando sobre um romance, não, era uma leitura 100% aplicável, né, e eu sabia disso. Então isso me motivou muito, né, eu queria engolir os livros porque eu queria adquirir aquele conhecimento. E além disso, eu já tinha um método de estudos, né, então eu comecei a ler com método, né, grifando, construindo lá, e aí foi quando entrou na minha vida o mapa mental. Eu substituí os tópicos pelo mapa mental. Então eu comecei a criar os mapas mentais dos livros que eu lia, comecei a fazer revisões, enfim, comecei a seguir o método que eu já utilizava para estudar, mas comecei a utilizar agora para ler livros, né? E o mais importante, eu sempre tive a disciplina de ler poucas páginas por dia, mas ler todos os dias. Porque antes, toda vida que eu me dispunha a ler um livro, eu queria passar ali muito tempo lendo. Isso era um erro, por quê? Porque chegava uma hora e eu não sabia disso, né? Hoje eu sei porque eu estudo neurociências, mas na época eu não tinha esse conhecimento. Então eu queria passar muito tempo lendo, e aí eu me dispersava, e aí eu não sabia mais o que eu estava lendo. Agora não, agora eu lia em blocos, né? Então eu lia ali durante 20 minutos, 30 minutos, fazia uma pausa, continuava. E isso fez toda a diferença. Por quê? Porque eu adotei os mini hábitos, né? Ou seja, eu comecei com uma pequena ação, que era ler pouquíssimas páginas. Eu lembro que no começo eu lia uma página, 2 páginas, e aí isso foi aumentando, foi me motivando a continuar. Então chegou um momento que eu estava lendo um livro por semana. Ou seja, para quem não conseguia ler nada, eu estava lendo um livro por semana. Então, 2020 foi assim, 2021, todo ele foi assim. Eu lia muito, né? Lia muito, toda semana lia um livro. E aí, isso me trouxe um novo conteúdo, isso abriu minha mente para várias coisas. E aí foi daí que eu criei um perfil no Instagram e comecei a falar sobre isso, sobre estudos, sobre hábitos, né? No começo eu falava, não era nem muito sobre estudos, não. Eu comecei a falar muito sobre hábitos, né? Sobre alta performance, sobre como criar um hábito, como se motivar. Então, quer dizer, tudo que eu lia, eu colocava em prática na rede social, né? E veja, então isso é uma espécie de verbalização, né? Eu explicava na rede social sobre aquilo que eu estava lendo. Na verdade, aí são duas coisas. Primeiro, verbalização, de eu explicar, como eu estou explicando aqui para você, né? Sendo que eu fazia no início no Instagram. Então, explicar o que eu estava estudando. E segundo, eu comecei a vivenciar experiências daquilo que eu estava estudando, né? E você vivenciar experiências potencializa muito a sua aprendizagem. E aí o que aconteceu foi que isso foi crescendo, até que eu decidi que eu queria falar sobre estudos, né? E aí comecei a falar sobre estudos até que eu escrevi esse livro aqui, Código da Aprendizagem, que se você quiser adquirir, tem no site da Amazon, o link está na descrição, e tem no meu Instagram também, então já me segue lá no Instagram, clica no link da bio que você consegue adquirir esse livro. Então eu consegui criar o meu método de estudos, né? Então tudo isso que eu fiz na minha vida, eu trago nesse livro de uma forma muito bem explicada, e claro, para você ler e estudar não é só o método, você precisa ter os pré-requisitos, né, que é a questão do sono. Então eu comecei a cuidar mais do meu sono, comecei a fazer atividade física, comecei a estudar de dia, sentado, porque antes quando eu queria ler, eu estudava deitado de qualquer jeito. Agora não, agora quando eu vou ler, eu estudo, eu leio como se eu estivesse trabalhando, sentado, focado, tomo um banho antes, e isso faz toda a diferença. Então hoje, graças a Deus, eu me tornei um mentor de estudos, me tornei um escritor, mas veja que foi um passo a passo, foi um processo que começou lá atrás com aquele jovem que não queria nada com a vida, tá? Então veja, por que eu falei tudo isso? Porque pode ser que isso esteja acontecendo com você agora. Pode ser que você esteja sem perspectiva, sem saber por onde começar. Era como eu estava lá atrás. Na verdade, isso aconteceu em 2 momentos, né? Primeiro, na minha juventude, quando eu não sabia o que queria da vida, só queria saber de bagunçar. E segundo, quando mesmo eu já concursado com minha profissão, mas eu quis aprender algo novo. Então nesses 2 momentos eu tive que sair da minha zona de conforto e tive que correr atrás. Mas não é correr atrás de qualquer jeito, é correr atrás com método, com estratégia. Então se você está passando por isso, se você quer começar uma jornada de estudos, então primeiro, busque
um método de estudos, seja para estudar ou seja para ler. Busque um método, crie disciplina para ler, para estudar, seja constante, mesmo que você faça um pouco, mas faça todos os dias. Terceiro, faça um planejamento dos seus estudos, planeje a sua vida. Se eu não tivesse me planejado, eu não teria conseguido, porque eu sempre tive que conciliar trabalho com estudo, né? Então, talvez você esteja passando por isso. Você tem lá o seu emprego, trabalha o dia todo e não sabe que horas que você vai estudar. Então faça isso, planeje seus estudos. Cuide dos fatores que vão influenciar no seu estudo de qualidade, como seu sono, sua alimentação. Faça isso que você vai conseguir ter mais rendimento nos estudos. E por último, busque ajuda, né? Tenha a humildade de dizer para alguém que você precisa de ajuda. Foi o que eu fiz, eu busquei ajuda lá atrás para uma pessoa. E você pode fazer o mesmo, né, Rafael? Mas eu não tenho dinheiro para pagar uma mentoria. Se você não tem dinheiro para pagar uma mentoria, não tem problema. Deixe um comentário aqui nesse vídeo no YouTube. Deixe comentários, faça perguntas lá no meu Instagram, né? Não só comigo, mas para várias pessoas. Eu tenho certeza que se você interagir, começar a interagir com essas pessoas que já passaram por esse caminho, elas vão te ajudar de graça, né? E claro, se você tiver condições, faça uma mentoria. É um investimento que você vai fazer na sua carreira, na sua vida, nos seus estudos, tá certo? Então, essa é a minha mensagem de hoje. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Espero que ele seja de estímulo para você tomar alguma atitude. Então, se você gostou, não esquece, tá? Se inscreve no canal, deixa aqui a sua curtida, compartilha esse conteúdo. É um conteúdo de graça, é um conteúdo muito valioso, tá? E deixe aqui no seu comentário assim, o que você achou, quais foram os insights que você teve, né, nessa história e que podem te ajudar na sua vida, tá certo? Então, forte abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.